você quer entender como está a sua performance dentro da Amazon, o Business Report é o relatório para você começar essa análise. Sabe quando você usa o GPS, que ele te mostra não só o destino, mas ele também fala qual é a velocidade, o tempo estimado e até se tem trânsito ou não? Então, o relatório Business Report da Amazon é justamente isso. É uma das partes mais importantes desse GPS de análise dentro da Amazon. E esse relatório ele vai te dar uma visão clara se você está indo na direção certa. Afinal, ele vai além das vendas, ele não vai mostrar só a tua performance de vendas, mas sim também a performance de cada produto, quanto ele está sendo clicado, a taxa de conversão, a taxa de retorno. Então, ele tem uma análise mais completa, além de outras, né, que eu vou falar mais no detalhe quando eu explicar sobre ele. Claro que para ter um mapa completo do seu negócio, você vai precisar de outros relatórios e outras análises, como, por exemplo, olhar inventário, campanhas e também a parte financeira. Mas se a sua dúvida é, eu estou no caminho certo e quais produtos estão me levando para uma direção melhor versus outros, o Business Report ele é o ponto de partida e ele não pode faltar na sua rotina de análise como seller. E se você acha que esse vídeo ele pode ajudar também um outro seller, aproveita e compartilha. E também não esquece de ativar aqui as notificações do nosso canal, porque a gente fala também de outros relatórios, como também outros assuntos relacionados ao gerenciamento de marcas dentro da Amazon. Eu também vou aproveitar e vou deixar o link do Payment Report, porque a gente já fez vídeo sobre ele e ele mostra, ele é o melhor relatório para mostrar a parte financeira. Então, se você quer entender como funciona o Payment Report, como que a Amazon te paga, como que ela faz esse cálculo para te pagar, aproveita e clica aqui no link abaixo se você quiser entender mais sobre ele. Então agora vamos lá para o vídeo para eu te explicar como você acessa e analisa o Business Report. Então, primeiro, como que a gente acessa o Business Report? A gente vem aqui em menu, Report, Business Report. Então, existem algumas formas diferentes para olhar os dados, sendo que se você vier aqui em Sales and Traffic, ele vai mostrar o geral dessas métricas que eu já vou falar sobre elas. E tudo você pode ver por dia, por semana ou por mês, e aí selecionar, você sempre tem um histórico de 2 anos, ou também customizar aqui um período. O que aparece aqui, tudo pode ser transportado para o gráfico, basta vir aqui na seta e adicionar ao gráfico. Aí agora essa métrica vem para o gráfico, pode tirar aqui as que não quer, eu quero só ver a venda em valor, quero só ver em unidades, enfim, dá para customizar o que você quer ver aqui no gráfico. O que vai ser mostrado na coluna, ele pode ser customizado aqui, onde você pode selecionar todas as métricas ou só algumas para serem mostradas aqui. Eu vou selecionar todas para a gente poder repassar o que elas significam. Não se assustem com a quantidade aqui de dados, porque muito dado ela mostra de forma separada para o Amazon Business, caso você queira ver o que está acontecendo no Amazon Business. E aí tem que salvar. Pronto. Aí agora vão aparecer todas as métricas aqui em todas as colunas. Então, vamos primeiro repassar as principais. O que seriam as principais métricas que a gente vê aqui no Business Report? Uma é a venda, então nesse caso a gente está vendo por mês, então ele mostra o faturamento mensal, mês a mês, inclusive agora do mês de outubro, que ainda não está fechado, mas já mostra o parcial do que inclusive está acontecendo hoje, em tempo real. A mesma coisa em unidades e a mesma coisa em quantidade de ordens, né? Porque numa mesma ordem você pode ter mais do que uma unidade. A ordem seria o pedido. Então, o consumidor foi lá e adicionou 2 unidades do seu produto. Então, as unidades vão ser maiores e as ordens menores, porque ele considera o número de ordens e aqui o número de unidades vendidas. Vejam que ela aparece aqui também como B2B. Então, aqui é o total e aqui é o separado só o que seria do B2B. Então, para quem não conhece o B2B, a Amazon tem uma plataforma, da mesma forma que você tem a plataforma Amazon.com para comprar, o que a maioria tem, você pode fazer uma conta Amazon Business, que também tem à disposição todos os produtos que tem na Amazon.com, mas pode ter condições especiais para quem tem uma entidade legal. Então, só quem consegue fazer uma conta de Amazon Business nos Estados Unidos é quem tem uma entidade legal. Você vai colocar os dados da entidade legal e agora você passa a comprar, não na Amazon.com, mas na Amazon Business. Então, vai ter, né? Como eu comentei, elas são integradas. Então, tudo que você cadastra para vender na Amazon, ela automaticamente já está no Amazon Business.
A diferença é que você pode fazer condições especiais para o cliente business. Então, uma das funcionalidades é você estabelecer descontos diferentes para compras em quantidades, né? Porque geralmente quem tem conta Amazon Business são lugares comerciais, hospitais, também setores governamentais. Então, você pode vender para todos esses que tiverem uma conta do Amazon Business com condições diferentes. Então, aqui, por exemplo, ó, se eu venho aqui em Business Price, eu posso vir aqui e configurar condições diferentes só para os clientes business, onde eu posso configurar 5 condições diferentes, por desconto ou por preço fixo. Ele vai abrir 5 condições aqui, tá? Por algum motivo ele não está abrindo aqui, onde você pode colocar 5 condições diferentes. Então, imagina que eu quero para o Amazon Business, eu falo assim, olha, se você comprar no mínimo 10 unidades, você vai ganhar 5% de desconto. Se você comprar no mínimo 15, você vai ganhar mais 7% de desconto. Se você comprar acima de 50 unidades, você vai ganhar 15%. Então, você pode colocar 15 condições diferentes, ou você pode simplesmente colocar um preço fixo diferente para o business, se você quiser. Se não tiver essas condições diferentes de desconto e o preço diferente, no business vai aparecer o mesmo preço que você está considerando para Amazon.com. Então, isso é o que significa no relatório do Amazon Business. Então, vamos voltar lá para o relatório. Então, todas as métricas a Amazon vai trazer aqui no Business Report o total, mas também separado por business, e por isso que aparecem tantas colunas, porque daí você tem para cada uma delas também o business. Então, é o faturamento total aqui, o quanto foi só do Amazon Business. Unidades totais, só que foi do Amazon Business. Ordens totais, o que foi do Amazon Business, e assim vai. Então, agora vamos falar das outras métricas de performance que a gente olha aqui. Aqui, se você quiser saber a média de unidades por cada ordem, o average selling price seria o preço médio, né, que aconteceu nesse período. E aqui uma parte que muita gente confunde: page views e sessions. Então vamos pegar aqui sessions total. Então, sessions e page views. Qual é a diferença dos dois? Page views, durante 24 horas, quantas vezes foi clicado na tua página de produto? E aqui, como a gente não está vendo por produto, a gente está vendo no geral, ele está consolidando todas as visitas à tua página que aconteceu em 24 horas para o mesmo consumidor. Se o mesmo consumidor, depois de 24 horas, acessar de novo, vai considerar como mais uma. Peraí, vamos fazer aqui como se a gente estivesse vendo uma busca. Então, o Page Views, eu, Patrícia, estou olhando aqui e eu vou clicar nessa página. Considerou uma Page View. Aí eu volto e eu clico aqui de novo. Mais uma Page View. Aí eu me distraio, vejo alguma outra coisa, volto aqui, mais uma Page View. Então, para o mesmo cliente, 24 horas, se ele acessar mais do que uma vez, todas essas vezes vão considerar como Page Views. Essa é a grande diferença dos Sessions. O Sessions só vai considerar acessos únicos pelo mesmo cliente em 24 horas. Então, nesse mesmo exemplo, se eu vim aqui, cliquei nessa página, aí eu saí, aí eu olhei outras, voltei aqui nas mesmas 24 horas e cliquei de novo, ele não vai considerar mais uma Session, porque ele já considerou uma session minha nessas 24 horas, tá? Então, essa é a diferença. Por isso que o Page Views é maior do que os Sessions, porque os Sessions são acessos à página únicos pelos mesmos clientes em 24 horas, e aqui são todos os acessos à página. E aí que entra uma métrica super importante, que é o Unit Session Percentage e Order Session Percentage, que seria a taxa de conversão. Então, se eu estou falando que o session é quantas vezes alguém entrou na página, a Unit Session Percentage é unidade dividido pelos sessions, ou seja, a taxa de conversão. Então, vamos pegar aqui um exemplo simples. Imagina que, nesse período, clicaram para ver minha página, clientes únicos, nas 24 horas, 1000 vezes. Então, essa é a quantidade de sessions, ou seja, de cliques, né? Porque a gente pode chamar o session de cliques únicos. É nesse período de 1000 vezes clicaram. Só que dessas 1000 vezes que clicaram nesse período, compraram 40 unidades, ou seja, Unit Session Percentage, que é o mesmo que taxa de conversão, seria isso daqui dividido por isso daqui em percentual, ou seja, uma taxa de conversão de 4%.
Então, quanto maior a taxa de conversão, melhor. E isso é uma das métricas que a gente mais olha, porque significa que com o mesmo número de acessos à tua página, você está conseguindo vender mais. Então, se agora eu conseguir, das mesmas 1.000 unidades que clicaram, eu consegui vender 60, minha taxa de conversão mudou para 6%. Ou seja, eu estou precisando de menos clique para fazer vendas. E isso, na prática, significa que o meu produto, da onde estão vindo esses consumidores, ele está sendo mais aceito e eu estou conseguindo vender mais o meu produto sem necessariamente aumentar o acesso para mais consumidores ou para mais pessoas clicarem. Tá? Então, taxa de conversão, que no caso aqui a Amazon chama de Unit Session Percentage, é super, super importante. A gente sempre quer essa taxa de conversão maior. Por que a gente vê aqui, por exemplo, nesse caso dessa conta, uma taxa de conversão tão alta? Porque, primeiro, uma marca já bem mais madura e, segundo, que ela tem uma base de subscribe and save, ou seja, de clientes recorrentes muito grande, o que acaba puxando muito essa taxa de conversão para cima. Mas o que a gente vê geralmente, claro que tem uma variação muito grande dependendo da complexidade do mercado, do produto em si que você está lançando, mas em média, quando a gente lança um produto na Amazon, a gente vê uma taxa de conversão entre 5% a 8%. Tá? Quando você está começando, então você ainda não tem review, você está super dependente de anúncio, então você está ainda entendendo para qual consumidor, exatamente para qual busca você vai converter melhor, mas a gente vê entre 5% e 8%. Conforme vai andando esse produto e o tempo vai passando e você vai otimizando, você vai tendo mais reviews, você também vai otimizando melhor a tua página para que ela converta melhor, essa taxa de conversão tem que ser uma. E isso também é o que vai fazer os seus anúncios serem mais otimizados e você ter um melhor retorno sobre o investimento dos seus anúncios. Porque imagina que um anúncio, você paga por cada clique que o cliente faz. Então, vamos imaginar que eu estou aqui e eu vou e clico nesse produto. Pronto, o seller vai pagar por esse clique. Depois outro cliente vem e clica. Então, você tem vários cliques para ter uma venda e você vai pagar por cada clique. Então, se você aumenta a taxa de conversão, significa que você diminui a quantidade de quantos cliques um cliente precisa para você fazer a venda. Então, o teu anúncio vai ficar mais barato. Então, a taxa de conversão, ela é importante tanto para ranqueamento, porque é uma das métricas que a Amazon olha para ranquear melhor o seu produto para cada palavra-chave, quanto para melhorar o teu retorno sobre o investimento de anúncio. Então, ela é uma métrica extremamente importante para ser monitorada. E a única diferença é que ele está mostrando também os sessions para o Amazon Business e também ele mostra tanto o session como o page views também separado entre sessions pelo celular e sessions pelo desktop, pelo browser. Então, ela também separa essas métricas caso você queira ver também de diferentes formas. Você tem também, além do Unit Session Percentage, essa mesma taxa de conversão, mas aí dividindo por ordem. Então, em vez de você dividir unidades por session, você vai dividir ordens, ou seja, pedidos por session, tá? Então, são as duas métricas que você pode medir a taxa de conversão. Feature Offer, a percentage é quantos por cento você teve a buy box no seu produto quando essa página foi vista. Tá? Então, não significa que você ganhou a buy box 99%, não. Enquanto o seu produto foi visto, ou seja, alguém acessou ele, em quantos por cento das vezes você estava com a buy box? Para quem não sabe, a buy box é a caixinha de adicionar ao carrinho comprar agora. Ela é extremamente importante porque a maioria dos consumidores não vem aqui para ver as outras ofertas. Eles compram com o vendedor que tem a buy box. Então, quando o vendedor tem a buy box é quando ele consegue fazer a maior parte da venda. Então, esse relatório também te dá esse percentual de vezes que você teve a buy box, entre outras métricas, como, por exemplo, unidades que foram reembolsadas, ou seja, que o cliente pediu, né, que ele não queria mais, ele pediu para ser reembolsado e para devolver. Você consegue ver também isso pelo B2B, e aqui é o que isso significa em termos de percentuais. Então, das unidades reembolsadas dividido pelas unidades total, significa que esse mês eu tive uma taxa de retorno de 1%. Aqui a quantidade de feedbacks, ou seja, o feedback da conta. Isso aqui não é review, isso aqui é feedback da conta. E também a quantidade de feedbacks negativos que teve na conta.
E aqui as últimas métricas é o A2Z Claim, que é a garantia que a Amazon dá para ordens que são FBM, caso o cliente sinta que o problema dele não foi resolvido. Quando é o seller que envia a mercadoria, ele pode entrar com essa cobertura que chama A2Z Claim. E se ele receber da Amazon, se a Amazon falar não, ele tem razão, ela paga esse valor e aí você vai ver esse valor aqui. E aqui nada mais é o que foi enviado, ou seja, foi enviado para o cliente que fez o pedido, né? Então, nesse caso aqui, ó, foi esse mês, teve um faturamento de 3,9 milhões, 3.944, mas foi enviado nesse período 3.975. Porque a ordem acontece, algumas têm um envio rápido pela Amazon, outras elas ficam ainda para ser autorizado o pagamento, às vezes podem ficar alguns dias até ser processado, então por isso que os números não... Mas também tem essa relação de faturamento que já foi enviado, unidades que já foram enviadas e ordens que já foram enviadas. Então vejam que tem bastante dado, sendo que eu diria que os principais seria faturamento, as unidades, a taxa de conversão, o preço médio e também a taxa de retorno é uma métrica importante que a gente tem outros relatórios também, mas aqui você consegue ver de uma forma mais rápida. Aqui tudo para baixo é, na verdade, o quão granular você quer ver esse dado, né? Porque aqui a gente está vendo da conta de uma forma geral. Se essa conta tiver mais do que uma marca, ele vai estar com todas as marcas aqui consolidadas, todos os produtos consolidados. Mas você pode ver também de diferentes formas, como por exemplo aqui, por parent, que seria por família de produtos, ou por produto. E aí, se você seleciona aqui por produto, você vai ter todos esses dados que a gente comentou, que também podem ser selecionados aqui, só que aí numa visão produto a produto. Aí, nesse caso, não é a mesma visão que você tem ali ao longo do tempo, você tem que selecionar um período que você quer ver por produto. Então, o Business Report é um dos principais relatórios quando a gente fala de performance, né, para a gente medir a performance do produto, mas obviamente ele precisa ser consolidado com outros relatórios para ter fotografia completa, né, do que está acontecendo na conta. Mas esse é um relatório de performance extremamente importante e é muito importante que você entenda o que cada métrica significa para conseguir ler esse relatório de forma correta. E aqui, que é uma coisa nova, a Amazon agora adicionou, deixa eu fechar aqui, ela adicionou uma forma de você poder colocar alertas de métricas que você quer ver. Você pode adicionar até 5 grupos de alertas, onde você pode dizer, eu quero selecionar um grupo de produtos para medir faturamento, ou para medir page views, ou para medir buy box. E aí você coloca até 10 ASINs por grupo de produto, dá um nome para essa métrica e fala como que você quer olhar diariamente, por semana, por mês. Inclusive você pode falar assim, olha, me notifique se o faturamento ele cair em 10%. Então, sei lá, coloco por semana, se cair nesse grupo de produtos pelo menos 5%, se eu colocar aqui, ou 10%, você vai receber um alerta. Então, isso daqui é uma coisa nova, que agora você pode colocar esses alertas. E se você vier aqui em Dashboard, que também é uma coisa nova, ela está dando um resumo aqui do que aconteceu no último período com as suas métricas de performance baseada no Business Review. Então, espero que você tenha aprendido mais sobre o Business Report, como você pode usar ele na sua rotina de análise. E lembra, o Business Report ele não é um relatório financeiro. O relatório financeiro você vai usar o Payment Report, que a gente tem o link aqui embaixo, que é onde de fato vai mostrar as vendas e também todos os custos associados para você entender por que você está recebendo aquela quantia da Amazon. O Business Report, ele é uma análise de performance, então ele te dá métricas de performance para você ver em tempo real ou em períodos específicos para você analisar o seu negócio. Então a gente se vê no próximo vídeo.